Olá, amigo ouvinte da Central do Investidor. Hoje estamos aqui para mais um bate-papo sobre investimentos, para falar com meu colega Francisco Dalry. Francisco, sobre o que vamos falar hoje? Fala, Júlio. Hoje a gente vai dar uma desmistificada naquela operação, aquela com nome estranho, long and short. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela e desmistificar, onde todo e qualquer investidor possa ao menos entender como essa operação funciona. Boa. Vamos começar então do começo. Brincadeiras à parte. Bora lá. O que significa long e short? Assim, ó, existe a explicação curta e simples, né? Que long seria longo e short é curto, né? Mas na realidade, no mercado financeiro, a gente usa long. No caso, quando a gente vai comprar uma ação e ficar um longo tempo com ela. O short já se utiliza quando a gente vai fazer uma operação um pouco mais curta e normalmente seria vendido. Então, o long significa a parte comprada da operação e o short é a parte vendida. Boa. Esse tipo de operação, Francisco, ele é mais recomendado para qual perfil de cliente, em qual cenário da economia? Me fala um pouco mais aí, por gentileza. Assim, ó, perfil de cliente é muito variado porque existem várias formas, né, de se fazer o long and short. A gente consegue deixar essa operação mais arrojada ou até mesmo mais teoricamente, tá, mais segura do que uma compra a seco, né, só comprar uma ação. Normalmente é recomendado assim, ó, para clientes que já tenham ações em carteira. Se o cliente já possui renda variável na sua carteira, é recomendado que, no mínimo, ele saiba como é a operação, como ela funciona, para, eventualmente, caso ele queira, utilizar dessa estratégia. Entendi. Long short também é considerado uma forma de alavancagem para os investidores? Claro, porque o long and short em si, ele vai funcionar de uma forma onde a custódia vai gerar uma margem garantia. E essa margem garantia é utilizada para segurar a operação. Então, essa operação ela é segurada pela carteira. Então, a carteira do cliente ali, por exemplo, R$ 100.000, essa custódia de R$ 100.000, a gente joga aí em torno de, vai dar R$ 60.000 de margem garantia que a gente pode fazer essas operações. Legal. Interessante falar disso. Essa projeção que tu menciona de 100 para 60, isso é algo que proporcional ou realmente é questão do valor em si que está alocado ali que vai cobrir? Vamos falar assim, se eu botar 1 milhão, eu teria, teoricamente, também 600 mil com margem de garantia? Assim, ó, eu tô fazendo um cálculo de padeiro aqui, né? Nada contra os padeiros, mas na realidade, o que que acontece? Tudo depende dos ativos que tu tens em carteira. Então, por exemplo, uma blue chip vai te dar até às vezes mais do que 60% do valor dela de margem de garantia. Eventualmente, uma ação que tem um pouco mais de risco, que não é uma blue chip, né? Essas aí, os micos que a gente chama, essas aí às vezes nem dão margem de garantia. Então depende muito da carteira principal. E aí a gente consegue ver que margem a gente consegue utilizar na carteira de long and short. Mas normalmente a gente faz esse cálculo de 60% para ter uma média, porque é muito difícil uma carteira consolidada ter apenas micão, né? Então, normalmente vai ter uma blue chip ou outra. Boa, Francisco. Assim, em termos de cenário, tá? A gente tem um cenário agora de 2022 que de alta volatilidade em virtude das eleições. O ano já começou assim, né? Com saltos altos, investidor estrangeiro comprando muito bolsa. E aí, será que seria um bom momento para a gente começar a montar posições long short? Não seria? Eu gostaria que tu me explicasse para mim e para os nossos ouvintes, né, efetivamente qual o diferencial dessa operação e também num ano desses que é bastante conturbado. Isso tudo depende da carteira, né? Por exemplo, aproveitando aqui a volatilidade do mercado, se a gente quer realmente aproveitar a volatilidade do mercado com o long and short, nós podemos fazer uma parte do long and short direcional. Então a gente direciona a operação para aproveitar a volatilidade. Mas, por exemplo, a carteira, né? Carteira lá do investidor, ela já está muito exposta, ela já está muito volátil. O que a gente pode fazer com long and short? Fazer um long and short setorial. Então, independente da forma que o mercado estiver andando, a gente pode utilizar esse tipo de estratégia para dar uma balanceada na carteira.
olha, minha carteira é muito arrojada, eu faço operações de long and short mais conservadoras. Ou a minha carteira é muito conservadora. Eu tenho uma carteira de dividendos e eu quero aproveitar aí essa volatilidade sem perder minha posição. O que eu vou fazer? Bom, a gente pode fazer um long and short direcional. Aí, normalmente, por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim prático. Compra uma ação qualquer e vende BOVA 11. O que a gente está fazendo, né? Vamos entender o racional dessa operação. Quando a gente está comprando, a ordem lógica seria mais simples, a gente vende o Ibovespa, né? Vende um BOVA 11 e compra uma ação, uma Marfrig, por exemplo. O que vai acontecer? Não é uma recomendação de compra, tá? É só para exemplificar. A gente espera que no período onde o long and short estiver rodando, né, onde ele estiver ativo, Marfrig suba mais ou caia menos. Então, por exemplo, se os dois caírem 20%, nós não tivemos nenhum prejuízo no long and short. Essa é a maior vantagem. Mas, eventualmente, se o papel vendido subir mais do que o comprado, a gente aí, caso finalize a operação, realiza prejuízo. Entendi. E nessa operação, Francisco, tem como a gente ganhar nas duas pontas? E como qual esse? Eu acho que seria o cenário ideal, porque a gente está pensando numa operação vendida e uma operação comprada. Até se tu puder esmiuçar um pouco mais sobre a operação vendida, essa ponta que ainda acaba sendo, vamos dizer assim, algo que os investidores, muitos não conhecem. Investidores que investem em ações há tempos, não sabem que, inclusive, em momentos de cenário de alta volatilidade, podem ganhar dinheiro com a conta vendida. Gostaria que tu explicasse isso, até mesmo para a gente poder desmistificar isso para os investidores. Assim, ó, a gente trabalha, vou usar o termo técnico, né? A gente trabalha no mercado financeiro com vetores. Então, o vetor, normalmente, que 90% das pessoas conhece, né, é o comprado. Só que existe uma contraparte. Então, quem vende, para exemplificar assim, olha, como eu ganho dinheiro vendendo uma coisa? Bom, a gente vende uma coisa, qualquer coisa, a um preço a R$ 10, por exemplo, vende qualquer coisa a R$ 10, e se a gente recomprar essa coisa a 9, teoricamente eu ganhei aí R$ 1, 10%, né? Eu vendi uma coisa a R$ 10 e recomprei ela a 9. Então, o meu saldo de coisas fica zerado e o meu saldo financeiro fica em 1. Então, é positivo. Onde que a gente usa esse exemplo na Bolsa de Valores? Por causa da liquidação em D+2 e também que nós podemos utilizar a estratégia de BTC, que é pegar um aluguel de ações, é um tema um pouquinho mais complexo, mas passando um pouquinho mais rápido ele, o que acontece? A gente pode vender uma ação para o amiguinho, que vai estar lá na pedra comprando as ações, e sem ter ela. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar devendo uma ação, qualquer que seja, e vai entrar o saldo financeiro no meu bolso, entra como caixa. Óbvio que para se fazer isso nós precisamos daquela coisinha falada agora há pouquinho, que é a margem garantia, porque nem a corretora, muito menos a B3, vai ficar segurando um rojão na mão aí da gente ficar devendo alguma coisa para eles. Então, por isso que nós conseguimos, por exemplo, quando nós vendemos uma ação, uma venda a seco, né, um short a seco, o que a gente está dizendo? Bom, estou dando o céu. Esse é o céu. Não acredito que daqui não sobe mais. Então eu vou entrar vendido. Essa é mais ou menos a lógica de operar vendido. Então, se o mercado está numa volatilidade ou está começando a ter grandes quedas, não significa que a gente precise perder dinheiro. A gente consegue aproveitar, é só operar vendido, nesses casos, né? Mas como ninguém tem bola de cristal, então é muito difícil dizer qual que é o momento de comprar, muito menos de vender. Mas é mais ou menos assim que funciona. Entendi. Em termos de custos operacionais, por exemplo, para uma operação vendida, né? Como tu comentou ali, que daí tu pega do amiguinho, né? Pega do outro investidor que tem na carteira e deixou o ativo em custódia, né? Disponível para aluguel. E como é que essa pessoa, né? Ela é remunerada? Essa pessoa que deixou o ativo lá para aluguel e qual o custo dessa operação em termos da ponta vendida, primeiramente? Depois a gente pode avançar o custo da ponta vendida é uma questão de oferta e demanda. Tá? Primeiramente, por exemplo, pega um papel ali muito negociado, uma Petro, é 0,10% ao ano para segurar essa posição, lembrando sempre é sobre o financeiro, tá? Então, se eu vou ficar vendido em Petro por um ano, 100 mil, vão me cobrar 0,10%. Mas existem casos especiais, como por exemplo aí
Traders Club, ou o caso da IRB, que teve uma coisinha chamada Short Squeeze, né, que acabou os BTCs. Então, quando acontece isso, nesses papéis que estão muito caros, o aluguel, aí começa a ficar caro segurar a posição long and short. Mas, normalmente, como qualquer assessor, vai dar uma olhada qual é o custo do BTC, né, qual é o custo de segurar essa ponta vendida, e aí, assim, né, para conversar com o investidor. Se a gente for fazer todos os long and shorts sem analisar isso aí, eventualmente vai ter uma boa rentabilidade comida aí só pelo aluguel. Então, tudo depende, assim como as ações são negociadas, os BTCs também são negociados, né? São os contratos de aluguel. Normalmente eles vão girar aí, o contrato padrão dura uns 45 dias, se eu não me engano. Então, é mais ou menos assim que funciona, é a prorata, né? Tu contratou ele para 45 dias, se durou 3 dias, tu vai pagar por 3 dias, né? A gente volta a taxa só, bem tranquilo. Esse ponto é importante, né, do que tu falou, em questão de ser pró-rata também, porque muitos investidores olham a taxa lá, né, e pelo que eu sinto, assim, eles não têm muita noção que é pró-rata dia aquilo, eles pensam que daqui a pouco é por mês, ou por semana, ou enquanto tu ficar na operação, tu vai pagar aquilo, né, então é interessante saber disso que é pró-rata, né, efetivamente, porque acaba desmistificando ainda mais, né, e tirando um pouco daquele anseio de ter que pagar, por exemplo, 40% de BTC em um ativo e líquido, e pensar que daqui um mês eu vou ter que pagar esses 40, mas na verdade é o ano pro rata dia, né? Interessante. 40% aí ao ano, né? A gente está falando quanto, né? Fazendo um calculozinho assim, uns 3% ao mês, mais ou menos, come uma boa rentabilidade. Tá? Sim. É um pouquinho mais caro. Esses aí já é para ficar no máximo umas 2 semanas, né? Depende muito. Depende, óbvio, né? Tudo depende. Mas isso é uma coisa que tem que ficar de olho muito aberto, né? Por isso que nada melhor do que um assessor para estar de olho aí, porque essas taxas aí a gente tem que estar olhando todo dia. Boa. E por que fazer uma operação dessas, por exemplo, num ano de eleição como este, que a gente tem pela frente aí? Por que tu recomendaria, talvez, esse tipo de operação para os investidores? Ou por que o investidor deveria olhar com bons olhos este ano para esse tipo de operação? Não digo só para este ano, mas vamos se limitar a este ano e depois a gente pode discorrer também dos demais. A pergunta é a seguinte: o por que não? Esse é o primeiro ponto, né? O por que não fazer essa operação? Normalmente é por causa de desconhecimento, espero que depois esse podcast não tenha mais isso. Mas qual que é o filé mignon? Qual que é a vantagem, né? Qual que é a graça? Bom, nós temos uma carteira e ela vai nos gerar possibilidades de aproveitar essa custódia. Então, assim, ó, muitas vezes o investidor mais maduro ele fala assim: poxa, o cara que tem dinheiro na poupança ele está perdendo dinheiro, né? Ele não está aproveitando o que ele pode aproveitar. É a mesma coisa para quem tem custódia em ações e não estou dizendo para estourar essa margem de garantia. Eu estou falando que eventualmente a gente pode aproveitar. Então, isso pode ser uma forma de custódia inteligente. E aí, num momento de hoje, eleições, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe se as pesquisas estão certas ou erradas. Eventualmente a gente tem uma volatilidade, principalmente ali no segundo turno. Volatilidade também é prêmio, né? E aí dá para se aproveitar cobrindo. Eu não vou dizer se alavancando ou se protegendo, mas realmente assim, ó, fazendo a defesa da carteira. Se a carteira ela tá muito conservadora e é um momento de volatilidade, é um momento que dá para aproveitar, a gente pode aproveitar. Ou se a carteira está muito exposta, a gente pode fazer uma operação onde deixe ela menos exposta a essa volatilidade. É toda uma questão de equilíbrio, né? Como eu falei da última vez, o cobertor é curto. Ou a gente tapa as orelhas ou tapa os pés. Então, dá para se manejar referente à carteira inicial. Então, tudo depende do investidor e da realidade dele. Boa. Em relação à operação de long short, então, ela é uma operação que tu vai operar vendido numa ponta e comprado na outra. Como é que funciona esse operacional? Né? Digamos assim, eu quero fazer uma operação hoje, tem 1 milhão para fazer, tem 1 milhão aplicado e queria fazer contigo usando esse meu 1 milhão para fazer essa operação. Como é que seria o operacional? Vamos lá. E agora vamos do beabá, né? Quando a gente vai montar uma operação long and short, a primeira coisa nós esquecemos completamente os preços das ações. Essa é uma parte interessante. Por quê? Quando a gente monta o long and short, a gente olha a razão de preços. O que é a razão de preços? Para ser mais... Razão é um preço dividido pelo outro.
Então, por exemplo, uma ação que vale 10 e a outra, a ponta comprada vale 10 e a ponta vendida vale 10, nós temos uma razão de 1, 10 dividido por 10. E é a partir dessa razão, do resultado desse cálculo inicial, que a gente começa a ver os resultados do long and short. Então, entrou na operação, esquece os preços, né? A gente faz, por exemplo, entrou numa razão de uma razão de 2, tá? Cálculo simples. A razão é 2, então uma ação vale 20, outra vale 10. Se a razão subir para 2,2, nós tivemos um ganho de 10% dentro da operação, por enquanto, né? Então, mas e o que acontece? Quando a gente vai fazer isso, tentar fazer na mão, o que é fazer na mão? Bom, eu vou comprar um ativo aqui, tá na razão agora, vou fazer a venda primeiro, né, para gerar o caixa, e aí espera uns minutinhos ali, faz a compra, o que pode acontecer? Perder a razão. E isso é comum de acontecer. Então, se o mercado puxou para um lado, fez alguma coisa, a gente chama de despernar o long and short, aí a gente tem que fazer um trabalho, uma engenharia reversa aí para arrumar ele. O que eu faço? O que os assessores também fazem, né? A gente coloca o long and short via robô. Então, o robozinho, a gente coloca a razão que nós queremos e ele vai ficar apregoando lá. Ele vai vender uma ponta e comprar outra. Vai vender uma ponta e comprar outra. Então, ele faz isso por quê? Para a gente não ter esse risco, imagina, fazer uma compra aí de 200, 300 mil em cada ponta e dar uma despernada. E aí a gente perde completamente a razão e vira um flip coin. E a ideia de operações não é a gente jogar moeda nem ir pela sorte. A gente quer ganhar pela consistência, pela técnica e também pelo conhecimento. Então, se for para virar um flip coin, né, uma moedinha, um 50-50, 50-50, então a gente pode fazer qualquer outra operação, até mesmo aí atravessar a rua e comprar uma Mega Sena, né? Não tem. A ideia da operação é utilizar todos os padrões técnicos, né, da melhor forma possível para ter o melhor resultado ao decorrer do tempo. Boa. Vamos lá. Como a gente está indo na parte realmente operacional, né, em si, está explicando para nós ponto a ponto, finalizei hoje a operação long short. Quais são os custos envolvidos nesta operação, fazendo como tu mencionou ali, através do robô, efetivamente, para buscar vamos dizer assim, uma equalização melhor dentro do planejamento? Bom, a gente vai ter os custos de corretagem, que é comum para qualquer cliente, né, que trabalha com um assessor, custo de corretagem. Os custos, e aí a gente só tem a mais, né, o custo do BTC, mas em contrapartida, caso o investidor, né, tenha custódia remunerada, ele vai receber sobre a ponta comprada o aluguel também. Então, eu estou doando um e recebendo do outro. Isso suaviza os custos. Mas, como nós sabemos, a ponta vendida sempre vai custar mais caro. Mas não é tão mais caro assim, porque a ponta comprada vai nos dar também essa custódia. Esse aluguel que nós estamos pegando na ponta vendida, a gente está recebendo na ponta comprada. Então, o custo não é a metade, não é elas por elas, né? Mas ele se aproxima aí muito mais da metade do que isso, porque tem todos os custos dentro de corretora, né? Porque quem recebe tem o custo da corretora, né? E quem paga o custo da corretora também. Então, por isso que acaba sendo mais caro, né? Tomar esse aluguel. Então, é mais ou menos esse o custo. Lembrando, por exemplo, né? Se a ação vendida pagar dividendos, nós pagamos esses dividendos. Se a ação vendida descasar, né? Separação. O que me aconteceu? A gente teve, né, um divórcio aí entre a XP e o Itaú. Eu estava num long and short onde o Itaú era a ponta vendida, né? Itaú 4. Quando houve esse divórcio, o que aconteceu? A posição de Itaú. Então, ficou um long and short de 3 pontas. Eu tive que fazer um bom exercício mental ali para me entender o que tinha acontecido, mas depois de um tempo a gente consegue, então não se perde. Também, se a ponta comprada pagar dividendos, a gente recebe na conta. Lembrando que dividendos na minha opinião, né, é apenas uma ilusão, porque paga o dinheiro, né, o dinheiro entra na conta, mas tem o ajuste técnico. Então, não se perde posição. Só o dinheiro da empresa saiu fora. Então, por exemplo, quem está vendido e pagou o dividendo, bom, pagou o dividendo, mas a posição vendida diminui. Então, no final das contas, não muda em absolutamente nada. A gente só tem que ter um restinho ali no caixa para não ficar negativo na corretora. Boa.
quais são os riscos dessa operação long short? A cliente está avançando aqui, né? Como se fosse a gente estivesse montando efetivamente uma operação. Estou nela agora, tá? Apliquei lá 1 milhão, usei aquele meus 600 mil reais de caixa, né? Digamos assim, de margem de garantia, perdão, para iniciar a operação. Iniciei a operação, estou nela agora. Quais são os riscos que eu corro dentro da operação em si? Olá, Júlio. Quanto que tu utilizou da tua margem garantia para fazer o long and short? Digamos que eu utilizei os 600 mil reais efetivamente. Bom, qualquer, Usei qualquer 100%, balança. Oi? usei 100% 100%. da minha margem de garantia. Isso. Uhum. Qualquer balançadinha do mercado, tu vai ter um pedaço da tua posição desfeita. Qualquer balançadinha. Nunca Boa. estoura a margem de Importante. garantia. Nunca. Porque o que que Isso é acontece, né? importante porque a gente não sabe, né, Francisco, da Sim. questão da margem, né, que tem um limite e tudo mais, e vão aumentando a posição. Então, é importante tu desmiuçar isso e explicar, até mesmo em questão de custos, né, de se estoura essa margem, quanto que efetivamente vai pagar lá a mais, né? Sim, vai. Quando estourar a margem, primeira coisa, né? Primeira coisa, a gente vai pagar a corretagem em mesa para desfazer alguma posição comprada que a gente tem para cobrir, né? Porque lembrando, o dinheiro dentro da corretora vale 100%, mas comprado em alguma coisa ele vale menos. Por isso que 1 milhão gera 600 mil. Então, vai ser desfeita a tua posição até ficar de uma forma onde a corretora nunca perca dinheiro. Né? A corretora nunca perde. Essa é a regra e não vai perder, porque é uma questão de segurança até mesmo da instituição. Então, primeira coisa, nunca, em hipótese alguma, se estoura, porque se o Ibovespa, digamos, uma carteira 100% de ações, o Ibovespa cai 10%, nós perdemos 10% da margem de garantia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, indo um pouquinho mais além, algumas rendas fixas podem ser utilizadas como garantia na B3. Eventualmente, a B3 pode mudar os emissores. Então, digamos que eu tenho um CDB lá do banco, sei lá, qualquer nome de banco. Sim. Banco do João lá, Banco do Júlio. E aí a B3 para de aceitar o Banco do Júlio, eu fico completamente exposto dentro da operação. Então, esse é o primeiro cuidado e nunca utilizar 100% da margem, nem 80%. A gente aproveita essa margem de garantia como uma reserva, né, de oportunidade, mas não precisa estar estourando ela. Ninguém, isso é um papo meio estourar essa margem é viver no limite e quem vive no limite aí não dura muito tempo no mercado financeiro. Boa. Vamos lá, então. Vamos para o segundo exemplo agora. Não estourei a margem de garantia, estou redondinho. Tá? Quais são os riscos dessa operação em si? Vamos lá. Além dos riscos, primeiro os riscos normais de mercado, né, volatilidade, afins, isso é tranquilo para todo investidor que tem ações. Os riscos são, por exemplo, as ações fundirem. Já aconteceu também num long and short que eu estava, que as ações fundiram. Então era Lacan por LREM? LREM não, Lacan por... Bom, não importa, eram duas locadoras de carro, né? E aí elas fundiram e a razão foi dada. Então, por exemplo, as duas ações virariam uma só, a ponta comprada e a ponta vendida, viraram uma empresa só. E aí o que aconteceu? Nossa. Não importa a razão que eu estivesse, a razão já foi dada pelo mercado. Porque uma englobaria a outra, cada ação de fulano valeria tantos por cento do outro. Então, numa fusão, esse é o primeiro risco. Outro risco. Se a gente ficar com o stop do long and short em aberto e tiver leilão, pode acontecer. Esse é um papo muito técnico, mas vamos com calma, tá? Vamos com calma. Sim. Leilão. Leilão de qualquer um dos papéis. Porque a gente está trabalhando com razão. Então, por exemplo, se pegou um stop, gain ou loss, e um papel estiver no leilão, o robô vai jogar a ordem. E muitas vezes do leilão, a gente não vai conseguir pegar no mesmo preço que a gente pegou no papel que estava tranquilamente, estava operando tranquilamente. Então, leilão é um baita de um pepino. Por isso que toda terceira sexta-feira do mês é um momento de muito cuidado, que a gente tem o master ali, vencimento das opções. Então, tem que ter um pequeno cuidado. Esses são os riscos, né? Mas normalmente é os riscos de estar vendido. Esse é o maior risco, né? Porque eventualmente a operação andar para o lado contrário, isso acontece também com ações, normal acontecer, por isso que a gente não faz apenas um, faz vários e diminui o financeiro de cada um, caso venha a fazer a estratégia.
porque a diversificação também serve para a carteira de long and shorts. Boa. Vamos lá agora. Vamos supor alguns cenários, eu acho que é importante a gente colocar na mesa aí. Cenário de baixa dos dois ativos, cenário de lateralização de ambos, cenário de alta, um para lá, outro para cá. Consegue explicar para a gente efetivamente como ficariam as pontas, compradoras e vendedoras? Vamos começar da queda. Os dois ativos caíram ao mesmo tempo. Como é que a gente... Não muda absolutamente nada. Os dois ativos caindo, por exemplo, né? Se os dois ativos caíram no mesmo percentual, lembra que a gente está trabalhando com uma razão de preços? Então, se os dois caíram 10%, minha posição segue intacta. Minha posição não mudou em absolutamente nada. Mas, se o ativo comprado caiu 5% e o ativo vendido caiu 10%, e eu encerrei a operação, show me the money, né? Money in the pocket. Ganhei dinheiro. Então, essa é a primeira... Agora vamos para o lado triste da história. Se o ativo que eu estou comprado subiu 5% e o que eu estou vendido subiu 10%, bom, aí eu estou com uma posição inferior, né? Caso encerre, estou perdendo dinheiro. Lembrando, essa é uma frase para o mercado financeiro assim, ó, não existe lucro nem prejuízo virtual. Então, estar tomando prejuízo é só quando a gente encerra a operação, mas ela vai estar numa posição pior, né, do que a gente entrou. Então, não significa que tem que ser realizado esse prejuízo. É só o que acontece, né? Eu vejo que alguns investidores acabam fazendo esse tipo de operação inconscientemente, operando vendido numa ponta, gerando liquidez para fazer outra, sem muito ter noção. E aí entra o ponto esse que tu falou, porque daí extrapola a margem, e aí fica com a margem, puxando margem de garantia a mais do que deveria, e aí vem aquelas multinhas, aquelas coisinhas assim que vão atrapalhando, vai subindo a cabeça do investidor e ele não consegue manter a posição extra que tu falou, né? Ele tem que acabar realizando no prejuízo. Então é muito importante realmente manter, né, a posição em si e segurar a margem para não extrapolá-la, senão acaba que vai acabar puxando contra ali, vai pagar muita multa, né? E o pior de tudo é o seguinte, por exemplo, a pessoa entrou numa operação no long and short e estourou a margem de garantia. Caso desperne teu long and short, tu perdeu completamente a razão do teu investimento. E aí a gente volta aí a estar ao vento da sorte. Quer apostar na sorte? Tudo bem, mas saiu completamente fora dos parâmetros, né, da inteligência que a gente consegue ter para fazer o investimento. Então... Certo. Aproveitando desse momento que tu falou de despernar e da operação em si ali, é aconselhado numa operação long short o investidor trabalhar com stop loss, stop gain, ou realmente ficar acompanhando no dia a dia? Como é que é mais recomendado para esse investidor? Olha, tudo depende do perfil dele e do que ele quer fazer. Normalmente, as carteiras, né, todas as carteiras recomendadas, elas trabalham com stop gain e stop loss. Mas o que acontece? Como a gente está falando de uma razão de preços, isso depende também da qualidade do long and short, né? Se ele é setorial ou se ele é direcional. Se a gente for utilizar um pouquinho do penso, né? Raciocínio lógico. Vamos para o setorial, que são duas empresas do mesmo setor, elas vão caminhar juntas, não iguais, mas caminham juntas. O setor sobe tanto, as duas sobem. O setor cai tanto, as duas caem, exceto exceções. Utilizar stop nesse tipo de long and short, será que faz sentido sair no prejuízo? Só para entrar numa outra operação? Ou ter um pouquinho de paciência? Isso é uma pergunta que eu faço para todos os meus clientes. Quer ter paciência? Faz sentido ou não faz? Então, e aí, óbvio, né, ele precisa ser bem montado, esse long and short. Ele tem que ser duas empresas robustas, que não vai ter um escândalo, não vai ter uma quebra, não vai ter... Bom, se tiver um escândalo ou uma quebra na que a gente está vendido, tá tudo bem. Só não pode ser na comprada. Mas esse é o primeiro ponto. Então, usar stop loss ou stop gain, olha, no setorial eu tenho minhas dúvidas, mas no direcional é um mecanismo de proteção. Isso... Legal. Só para deixar assim claro. Boa. A gente avançou na questão dos dois ativos em queda e os ativos lateralizados. Assim. Eu vejo que escuto muito falar, na verdade, que o long short ele é aconselhado no momento de alta volatilidade de mercado lateral. Isso é verdade, efetivamente, ou não? Realmente tem muito da questão da estratégia, de quem está por trás. Né? Isso acaba sendo uma coisa que circula muito nos bastidores.
Depende muito da estratégia, porque, por exemplo, se tu for pensar no mercado lateralizado, se as duas ações nenhuma subir, nenhuma cair, né? A gente não consegue realizar nenhum lucro e a gente está sendo. O BTC vai nos comendo pela perna, né? Devagarinho vai comendo. Então, o mercado lateralizado, a estratégia do long and short em si, de forma setorial, não faz sentido. Vamos ser, não faz sentido nenhum. Está lateralizado se a gente pensar só assim, bom, vai continuar lateralizado. E de volatilidade também, porque se os dois subirem, os dois caírem, eu não tô. Então, a ideia principal do long and short é ter esse descolamento do que está acontecendo no mundo e só olhar duas, nesse caso, né, no setorial, duas empresas. Qual que é a melhor? Essa aqui é a melhor. Então, eu vou vender a piorzinha para comprar a melhor. Essa é a ordem lógica das coisas, né? Esse é o primeiro. Não que a empresa vendida seja ruim, mas a que eu estou comprando tende a valorizar mais. E na questão do alta volatilidade, aí sim a gente pode fazer um direcional e aproveitar aí essa volatilidade. Lembrando que o direcional é o dobro de risco de uma compra ou uma venda, né? Porque é as duas juntas. Então a gente está correndo um risco muito maior, então normalmente essa posição deverá, na lógica, né, de carteiras, né, se a gente for colocar uma teoria de carteiras, ser menor. O setorial a gente pode pesar um pouquinho mais a mão. O Bom, direcional, nem tanto. e no cenário de alta, os dois ativos, qual que é o caminho para a gente conseguir oferir um lucro e qual é o caminho também para a gente acabar efetuando um prejuízo, né? Eventualmente. Um cenário de alta, assim, ele acaba sendo bom, porque o que acontece? Quando está num cenário de alta, normalmente o nosso caixa acaba, né? E aí a gente consegue utilizar esse caixa, o caixa acabou, né? Não tenho, acabei meus aportes, agora eu só tenho minha posição. Mas existem algumas empresas que eu quero comprar, algumas empresas que eu quero encarteirar. O que eu faço? Tu pode estar gerando um crédito, né, com a venda e se posicionando nessas empresas. Então, Legal. vai muito do que tu queres fazer mesmo. Legal. Até deixa um gancho, né? Que a gente tinha conversado antes para uma outra conversa nossa para falar de outros tipos de operação, né, que existem no mercado, tipos de operações que existem no mercado, como operação a termo e também a avançar um pouco mais na operação vendida em si, né? Que em momentos de alta volatilidade, se o investidor não quer realmente montar uma posição, vamos dizer assim, long short, mas quer manter sua posição em carteira que ele já tem lá de ações com foco em dividendos, mas quer proteger naquele momento de uma eventual queda dos ativos se valorizarem fortemente, dá para montar. Dá para deixar esse assunto já para uma próxima conversa aí. Contrato a termo e operações vendidas, né? São Isso aí. Sim, e outra coisa, né? A gente pode fazer uma operação com as duas, que se chama Operação Caixa, que é muito utilizada e eu acho que a maioria dos assessores nem conhece. Então, é uma excelente operação para colocar um dinheiro no bolso sem ter que se disposicionar da sua carteira de ações. Então, isso aí é um pouquinho de conhecimento, né? Que é sempre bom a gente ter. Legal. Francisco, mais alguma consideração que tu gostaria de trazer para a gente em relação a essas operações? Olha, já trabalho com long and short tem alguns anos e uma coisa assim que eu percebi, né, ao longo do tempo, que o mínimo que um investidor que tem ações deve fazer é conhecer essa operação. É o mínimo. Porque digamos, estar disposto a correr esses riscos e não fazer por desconhecimento, aí a gente já está cometendo um erro. E as carteiras que a gente tem utilizado ultimamente aqui na Esperato, né? Por exemplo, a gente nem falou disso, né? Mas a carteira de long and short que a gente está utilizando deu 90 e poucos por cento esse ano. Então, é por isso que está tão em evidência hoje, por causa dessa que entregou esse resultado. Mas as carteiras de long and short sempre entregaram resultado. São poucas que não entregam resultado, não tinha sido tão expressivo nos outros anos, mas é o seguinte, é um resultado que vai além do dinheiro novo, vai além da tua carteira. É um dinheiro novo, é uma rentabilidade que na maioria das vezes, né, tem se mostrado por dados, a gente consegue ter esse recurso, né, ter esse ganho, sem precisar colocar um dinheiro novo, sem precisar. Então a gente é a forma uma das mais inteligentes de se utilizar a custódia.
é tendo alguns long and shorts posicionados junto com a carteira de ações. Eles andam juntos, não é uma coisa separada. Então, que eu deixaria no final, né? Investidor que não conhece, começar, né, a dar uma olhada, espero que tenha instigado, e faça um ou outro para experimentar posições pequenas e ver como funciona, ver como se sente. Essa é a minha consideração final. Maravilha. Eu acho sempre importante isso que tu citou, Francisco, que o conhecimento, para mim, é o nosso maior ativo. Se o investidor está disposto a correr esse tipo de risco por eventuais, vamos dizer assim, por motivos escusos, efetivamente, porque ele acredita que vai dar certo, ele tem que fazer. Ainda mais seguindo uma carteira como esta, né, que o Francisco mencionou, que está com retornos, poxa, vamos dizer assim, exemplares, né, dentro de um cenário que a gente viveu no ano passado, principalmente. Imagina, nos últimos 12 meses, mais de 90%. Tenho certeza que muitos investidores gostariam de ter esse retorno na carteira, principalmente no ano que foi um ano desafiador, como foi 2021. Quero agradecer a presença de todos até aqui, tá? Quem gostou do nosso podcast, compartilhe com seus amigos e não deixem de seguir a nossa página, a Central do Investidor. Beleza? Até a próxima.